Olá, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar o porquê que as famílias brasileiras estão perdendo patrimônio só pelo fato de ter que deixar o patrimônio todo no CPF e ser submetido ao processo de inventário o dia que ela não esteja mais aqui, né? Eu vou te contar um exemplo aqui, uma história de um caso real, mas obviamente que não vou mencionar nome de ninguém, tudo, né? Mas eu vou te contar o que acontece na realidade no caso de um processo de inventário. Bom, vamos falar o porquê também do planejamento patrimonial da família. E aí sim, isso é um sistema que protege as famílias brasileiras a não ter que passarem por um processo de inventário, como é o caso que eu vou contar hoje. Mas quem sou eu, né? Antes de tudo, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Alexandre Ferraz, advogado especializado em planejamento patrimonial da família. Sou aqui de São Paulo, capital, tá? Da zona norte de São Paulo, região de Santana, para quem conhece. Bom, o planejamento patrimonial da família, de fato, ele hoje em dia, né, ele está sendo muito mais difundido, muito mais divulgado, principalmente depois de 2019, com a Lei da Liberdade Econômica, porque, na verdade, esse sistema ele já existe no Brasil há mais de 45 anos. Há mais de 45 anos. O mês que vem, ele vai fazer 48 anos que existe no Brasil. No mundo, um sistema desse já existe já na Europa, nos Estados Unidos, já existe há mais de 200 anos. Então, isso não é coisa nova, não. Não é uma invenção, não é uma tese jurídica, não é uma criação mirabolante, não. É algo legal. É uma estratégia jurídica que existe dentro da lei e que está disponível para toda a família brasileira, principalmente, como eu disse, depois de 2019 em diante. Então, hoje é o que mais se comenta na atualidade, né? Um sistema de planejamento patrimonial da família. E por que que ele é tão importante na nossa atualidade, na nossa realidade, na sua realidade, para evitar um processo de inventário? Porque se você não sabe, o processo de inventário no Brasil, ele é muito caro. Ele é muito caro. Ainda que tenham falado aí nas mídias sociais, né, o governo atual, não só o atual, mas é o que está mais recentemente falando, né, sobre a reforma tributária e que de alguma forma tem que aumentar o imposto sobre herança, porque onde já se viu, o Brasil é o país que menos tributa herança no mundo. E é verdade, é verdade. O Brasil é o que menos tributa herança no mundo. O Brasil tem uma alíquota máxima de 8%, tá? 8% alíquota máxima. No Chile, a alíquota de imposto sobre herança, lá nos países afora, é mais conhecido como imposto da morte. Olha só o nome, né? É mais forte, né? Mais pesado. Mas por quê? Porque lá eles levam muito a sério isso. Porque lá é pesado realmente. O imposto é pesado, por isso que o nome também é pesado. Então, aqui no Chile, nossos vizinhos aqui, o imposto sobre herança é 25%. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, 40%. É bem pesado. No Japão, 55%. Na Alemanha, na Suíça, é 50%. Na Holanda, se eu não me engano, é 45%. Na França, é 60%. 60% na França. É bem pesado lá fora. Por isso que lá eles chamam de imposto da morte. Só que é uma via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Se lá o imposto é muito alto e o Brasil é muito baixo, você acha que os países de primeiro mundo, os países europeus, Estados Unidos, você acha que alguém passa por um processo de inventário? Muito raramente, muito raramente. Por quê? Porque a cultura deles é outra. Ainda que o imposto seja muito alto, é justamente para o governo ter esse imposto muito elevado, muitíssimo elevado, para fazer com que as pessoas, culturalmente falando, elas mudem essa ideia de ter que fazer um processo de inventário. Ou seja, ninguém lá fora passa por um processo de inventário. Todos eles, culturalmente falando, eles têm um sistema de planejamento patrimonial. Todos eles lá fora. Então ninguém paga esse imposto elevadíssimo, absurdo, altíssimo demais. Por que que ninguém paga? Porque é muito pesado. Imagina se fosse aqui no Brasil, um inventário custar 60% o imposto, fora os custos com advogado, com cartório, cartório de notas, cartório de registro de imóveis, cartório para tirar certidões e a papelada toda, o judiciário.
Quanto não sairia o inventário? Imagina uma pessoa com um patrimônio de R$ 1 milhão só de imposto pagando 60%, ou 40% que seja, como os Estados Unidos. De 1 milhão, vai ter que pagar R$ 400 mil de imposto. Mas nunca que eles vão pagar isso. Mas nunca. Lá fora, nos países lá fora, ninguém passa por um processo de inventário. Todos eles têm um sistema de planejamento patrimonial. Agora, o Brasil, a cultura nossa brasileira é que essa regra geral que está prevista na lei, que a transmissão dos bens por herança tem que ser feita através de um processo de inventário. E aí, a alíquota máxima no Brasil é só 8%. É só 8%? É só 8%. Só que é 8% que realmente, efetivamente, é atribuído a um processo de inventário. Só que aí não é só 8%. São 8% do ITCMD, do Imposto sobre Herança, dependendo do estado, né? Obviamente, os advogados é de 5 a 10% de honorários, tá? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, um inventário extrajudicial, os honorários mínimos de um advogado, senão a gente fere o código de ética da OAB, da profissão, né? A gente tem um código de ética rigoroso, os honorários mínimos para um processo de inventário extrajudicial, aquele feito no cartório, é de 6%. Então você tem, aqui em São Paulo, o ITCMD com 4%, mais os honorários do advogado 6%, mais as custas dos cartórios, que vai dar mais ou menos mais uns 3, 4%. Ou seja, somando tudo, no mínimo, um processo de inventário extrajudicial vai custar mais ou menos 12% do seu patrimônio. Esse exemplo que eu dei de um patrimônio de 1 milhão, vai pagar R$ 120 mil só para fazer um inventário extrajudicial. E que efetivamente a maioria da população brasileira, a maioria das famílias brasileiras tendem a cumprir essa regra. Só que não precisa ser assim. O sistema de planejamento patrimonial ele é muito mais econômico, muito mais eficaz, não vai ter processo de inventário. Quando não, o processo de inventário, se não se resolve na situação extrajudicial no cartório, obrigatoriamente vai ter que ser judicial. E aí você já deve conhecer o histórico do processo judicial, né, de inventário. É demorado. As famílias, se está no processo, se está em juízo, é porque as famílias não estão se entendendo, os familiares não estão se entendendo, os herdeiros não estão se entendendo. Ou seja, são advogados distintos, cada um com seu interesse, obviamente que dentro da legislação, a batalha, a disputa judicial vai ser dentro da lei, né? Porque um acha que tem mais direito que o outro, vai discutir uma partilha que está sendo diferenciada, ou uma doação que foi adiantada, né, e que está ferindo a partilha em si de todos. Ou seja, é um processo longo, demorado, caro, tá? Porque são vários advogados, às vezes, atuando no processo. Eu mesmo atuei num processo de 13 anos, eu o processo em si, tinham 6 familiares envolvidos, cada qual com um advogado, ou seja, 6 advogados no processo, e de uma das partes eu já era o terceiro advogado. Veja só. Por quê? Porque é cansativo, é longo, é muito brigado, disputado. O processo de inventário ele não resolve o planejamento, né? Não resolve a sucessão. Ele só causa danos para qualquer família. Sem contar que ele dilapida o patrimônio. Como eu disse inicialmente, se você somar para fazer aqui em São Paulo, que a alíquota ainda é de 4%, já dá um início de prejuízo para a família de 12%. Agora você coloca mais 4% aí, que em alguns estados a alíquota é a máxima, é a de 8%, já vai para 16%. Isso, 16%, se a família, né, se a família tiver o dinheiro para pagar, porque não tem parcelamento. O único que faz o parcelamento é o contrato de honorários que o advogado vai receber, talvez parceladamente, né, ao longo da execução do processo. Mas o restante é tudo à vista. A família tem esse recurso? Não tem. Geralmente não tem. E aí o que arruma como solução? O que as famílias arrumam como solução? Vender uma parte dos bens. Geralmente um imóvel, né? Num patrimônio de 1 milhão, por exemplo, aí,
Vende lá um imóvel que custa lá 300 mil, 400 mil, valor de mercado. Só que eu te pergunto, você acha que vai vender por valor de mercado? Pelos 400 mil, por exemplo? Não vende. E aí o prejuízo só aumenta. Por quê? Porque quem vai comprar esse imóvel no mercado é um investidor imobiliário especulativo. Ele vai pagar com deságio. Ele não vai pagar o valor de mercado. Por que ele não vai pagar o valor de mercado? Se o imóvel vale 400 mil. Porque ele não vai pegar a chave do imóvel. Ele não vai pagar 400 mil no imóvel sem ter a chave na mão, sabendo que tá em litígio, né, dentro do processo judicial de inventário. Sabe lá quanto tempo vai demorar isso? Vai pedir um alvará judicial para poder vender aquele imóvel? Sim, vai. E aí vai autorizar ele vender. Você acha que a propriedade vai passar para ele agora? Não, não vai. Então, para ele comprar esse imóvel que está nesse imbróglio jurídico, né, dentro do processo de inventário, ele vai pagar com, no mínimo, para ser bem otimista, no mínimo, 20% de deságio, o que valeria 400 mil reais hoje, ele vai tirar 20%, vai pagar 320 mil no máximo, tá? Para ser bem otimista. Ou seja, os 120 mil que ficou lá, inicialmente, para esse inventário, já perdeu mais 80. Ou seja, o prejuízo já foi para 200. Concorda? Só que tem um outro problema. Eu não sei quando foi adquirido esse imóvel, que hoje vale 400 mil. Digamos que esse imóvel foi adquirido há uns 20 anos atrás. A época foi adquirido, talvez, por 50 mil reais. Há 20 anos atrás, é bem possível que tenha sido isso. 50 mil reais. Vendeu por 320. Existe uma diferença de 50 e 320. Essa diferença de 50 e 320, que vai dar 270 mil, essa diferença, tem mais alguém que quer morder mais um pouquinho. Quem que é? A Receita Federal. No momento que existe essa venda, existe o que a gente chama de ganho de capital. A Receita reconhece essa diferença patrimonial pelo valor de aquisição com o valor da venda. Essa diferença ela entende que é um ganho de capital para a família. E sobre esse ganho de capital, ela quer a parte dela. Ela quer 15% de imposto de renda sobre ganho de capital. Aí você coloca mais 15% sobre 220, sobre 270. Vai dar 27, 13,5, mais 30 mais 40 mil reais, vai arredondando aí. Ou seja, já foi para 240 mil reais. Olha só o prejuízo que vai dando o processo de inventário. Então, o processo de inventário, como a mídia está falando aí, é a mídia governamental, sem questões partidárias, tá? Estou falando são fatos. Querer aumentar o imposto sobre a herança para resolver o problema, não resolve, só piora. Porque hoje, você vê, se aqui em São Paulo o ITCMD é 4%, já pode dar um prejuízo já de 25%, vamos dizer assim, do patrimônio, você imagina só aumentando para 8%, que já é o teto máximo, né? Mas eles querem aumentar para mais, eles querem aumentar para 20%, pelo menos. Porque se o Chile é 25%, por que o Brasil não pode ser 20%? Se os Estados Unidos é 40%, por que o Brasil não pode ser só 20%? Se na França é 60%, por que o Brasil não pode ser só 20%? 20% é só o imposto, fora todo esse monte de gente que quer dar uma mordidinha no patrimônio das pessoas, só por conta de fazer o inventário. Entende que o inventário não é a solução? Você ficar inerte, deixar o seu patrimônio parado no seu CPF do jeito que ele está, não vai resolver o problema. Pelo contrário, vai dar uma dor de cabeça lá no futuro para sua família. Será? Porque se eles não tiverem esse dinheiro, como é esse exemplo que eu estou dando aqui, se não tiverem esse dinheiro, o prejuízo só vai aumentando. Só vai aumentando. E às vezes pode chegar até 40%, dependendo do valor, dependendo do caso. Tem casos que chega até um prejuízo de 40% de todo o patrimônio envolvido, só porque não tinham dinheiro para pagar o inventário naquele momento. E tiveram que vender um dos imóveis. Porque às vezes, pensa, eu dei um exemplo de um patrimônio de 1 milhão, certo? De 1 milhão. Sendo que uma casa dentro desse patrimônio valeria 400 mil. Ok?
E se esse patrimônio de 1 milhão é a única casa da família? Já pararam para pensar nisso? Parou para pensar nisso? Agora vamos mudar o exemplo? Vamos mudar o exemplo agora. O patrimônio é 1 milhão, é o mesmo 1 milhão. O mesmo 1 milhão é o patrimônio. Só que não é mais, não são mais alguns imóveis que somando-se deu 1 milhão. Não, é um único apartamento que vale 1 milhão. O único apartamento que vale 1 milhão. Aí vamos fazer a conta novamente. Esse único apartamento, 12% a gente já sabe que é 120 mil, né? Inicialmente. Mas a família não tem. Só que vai ter que vender este único apartamento com aquele deságio de 20%. Lembra do especulador, investidor imobiliário? Para ser bem otimista, 800 mil. Então, o que antes era 1 milhão, diminuiu para 200, para 800. Então, o prejuízo agora é 120 mais 200. Já são 320 mil prejuízo. Lembra agora da Receita Federal? Ganho de capital? Vamos dizer que esse imóvel, se aquele exemplo que eu dei lá de 400, a pessoa comprou há 20 anos atrás por 50, vamos colocar aí, então 150 mil? Vamos ser mais, vamos ajudar? 200 mil. Há 20 anos atrás, ele comprou, essa família comprou esse apartamento por 200 mil reais na época. Há 20 anos atrás. Vendeu por 800. Tem uma diferença de 200 que adquiriu com 800 da venda. 600 mil reais. Agora, 15% de 600 mil reais. Vamos fazer a conta? 15% de 600 mil reais, 90 mil reais. Então, o processo de inventário inicialmente era 120, perdeu mais 200, foi para 320. 320 agora com mais 90 mil de imposto de ganho de capital, já vai dar, peraí, 320, 90, 410 mil. Opa! 410 mil de prejuízo para essa família. Quantos por cento que é do valor do patrimônio? 41%. O que eu falei? Que às vezes pode chegar a 40% ou até mais de prejuízo para uma família só por ter que fazer o processo de inventário. Então, o processo de inventário no Brasil, né, do jeito que ele está estruturado hoje na legislação, ele só tende a piorar. E com essa política de tributar cada vez mais, o que vai aumentar o imposto sobre herança, em breve, né? Já tem todo um arcabouço já por trás, projetos de lei para serem aprovados, para aumentar não só aumentar, que já a reforma tributária já determinou que seja escalonado, né, seja progressiva essa cobrança do ITCMD de 0 a 8%, como o Estado de São Paulo vai fazer isso, vai começar a cobrar de 2 a 8% a partir do ano que vem. Só que já tem os projetos para aumentar essa alíquota máxima. Não é que o Estado de São Paulo é bonzinho, que vai aumentar só até 8, vai de 2 até 8, porque 8 é o máximo que o país é permitido cobrar. Mas eles querem aumentar essa alíquota máxima para 20. E aí vai poder cobrar escalonado? Vai, de 2 até 20, proporcionalmente ao patrimônio. Então o prejuízo só tende a aumentar. Então, eu ia trazer um outro exemplo aqui, aí me veio na cabeça hoje, dar esse exemplo assim, bem básico, do prejuízo que o processo de inventário pode causar na família das pessoas brasileiras, né? Das famílias brasileiras. E que, ao invés disso, né? Você, inteligentemente falando, você, depois de assistir esse vídeo aqui, inclusive, deixe o seu like nesse vídeo para que chegue essa informação, né? Que o algoritmo do YouTube impulsione essa informação para mais pessoas, para que elas tenham esse conhecimento de saber que o processo de inventário ela pode causar um prejuízo enorme para qualquer família brasileira. Como eu disse inicialmente, ela dá um start já de 12% de prejuízo, não tem jeito, e pode chegar a 40% ou até passar de 40%, dependendo do caso. O que 100% dos casos acontece tem prejuízo financeiro, emocional, econômico, tem prejuízo de todas as formas no processo de inventário. Em contrapartida, um planejamento patrimonial da família, todo o patrimônio permanece no seio da família, não tem que vender nada, não tem que vender nenhum dos bens,
não tem que vender aquele único bem para pagar inventário. Por quê? Porque não tem processo de inventário. O sistema de planejamento patrimonial da família evita o processo de inventário. Não se ouve falar, nem se cogita em falar em processo de inventário. É feita uma organização do seu patrimônio, é feita já a distribuição dos seus bens para os seus sucessores. Aí nós não vamos falar de herdeiros, porque herdeiro é só no inventário. Aqui nós estamos falando de sucessão, de você manter um legado com o seu patrimônio. O seu patrimônio ele vai ser distribuído da forma como você quiser para os seus sucessores, os seus descendentes. E esquece, abole essa palavra herança, herdeiro, inventário. Tira isso do seu vocabulário, do seu dicionário. Agora nós estamos falando de planejamento patrimonial da família, onde você vai deixar um legado para a sua família. Você vai deixar uma sucessão onde o seu patrimônio vai ser preservado e vai permanecer no seio da sua família, do jeito que você quis, do jeito que você pensou. Não tem ganho de capital, não tem ITCMD, não tem ITBI, não tem cartório, não tem certidão, não tem judiciário, não tem nada. A única pessoa envolvida nisso é a sua família e o profissional que executa esse trabalho. No caso, os profissionais de planejamento patrimonial da família. Pode ser um advogado, pode ser um contador. Quem domina esse conhecimento de estruturar um sistema de planejamento patrimonial da família. Então, mais uma vez, eu vou te pedir, se você acha esse tema interessante, relevante, essa informação importante, que ela chegue a mais pessoas, aos seus amigos, seus parentes. Se você conhece alguém que possa estar na iminência, né, de passar por isso, deixe seu like, compartilha também. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, sobre o sistema de planejamento patrimonial da família, eu te convido a seguir aqui o meu canal. Clica no botão aqui, segue o meu canal aqui. Embaixo também, eu vou te dar um presente, inclusive, que você está aqui até agora. Eu vou te dar um presente que você vai baixar para você. São 5 elementos ou 5 benefícios de um sistema de planejamento patrimonial da família. É um arquivo em PDF, tá? Que eu delineei lá. Pelo menos 5, tá? Existe muito mais. Mas são 5 benefícios de quem faz um sistema de planejamento patrimonial da família. Tá legal? Vou ficando por aqui então. Você gostou? Mais uma vez, siga esse canal para você ter mais informações sobre o que é um sistema de planejamento patrimonial da família, que evita o processo de inventário e ajuda realmente as famílias a não empobrecerem, a não perderem nada, não terem seu patrimônio diminuído, patrimônio conquistado com muito sacrifício, muito suor, e pelo fato de ter que passar por um processo de inventário, ter esse prejuízo que eu disse para vocês aqui hoje. Tá legal? Então, até a próxima. Siga no meu canal, compartilhe esse vídeo com alguém, dê seu like e baixe o arquivo aqui, um presentinho que eu estou deixando para vocês aqui, tá bom? Até mais, um abraço.